Se não ligar, não funciona. Eu achei que eu tinha ligado. Boa noite a todos. Todos sejam bem-vindos à Casa Espírita Maria de Nazaré, onde hoje vamos ter a nossa palestra de toda quinta-feira. Espero que todos aqui saiam bem melhor do que chegaram. Então vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, a Maria, pedindo a eles discernimento para tudo que for falado aqui hoje. A gente pede entendimento, né, daquilo que a gente vai ouvir, para que a gente use nas nossas vidas. E vamos serenar também nossos corações, pedindo ao mentor dessa casa, a toda espiritualidade que se faz presente nesse momento, agradecendo mais um dia de palestra nessa casa. Então vamos rezar um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, com vocês hoje, o nosso palestrante, Marcos Pena. E eu convido as crianças para a evangelização, por favor. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à Casa Espírita Maria de Nazaré. É com muita alegria que eu volto a essa casa, atendendo a um convite do Diego, né? E para conversar um pouquinho com vocês essa noite, né? Na verdade, não me considero um palestrante, mas alguém que está aprendendo, né? Aproveito esse momento para dividir com vocês, para compartilhar e para aprender um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus. Toda vez que o Diego me convida, eu fico pensando no tema, sobre o que a gente vai conversar, né? E penso, acho difícil encontrar o tema, aí de repente eu estou pesquisando lá na internet e aparece alguma coisa assim, ó, por que você não fala sobre isso? Então acho que a espiritualidade, ela me conduz para um tema sobre o qual eu preciso aprender, né? A última palestra que eu fiz aqui em julho foi sobre felicidade. O tema que veio para que eu conversasse foi sobre felicidade. E que é uma coisa que eu ainda não tenho bem trabalhada dentro de mim, a questão da felicidade, né? Eu comentei aqui na palestra que eu me considerava uma pessoa bastante feliz. E assim foi enquanto eu tive a companhia da minha esposa junto comigo, durante 41 anos. A partir do momento que ela voltou para a pátria espiritual, no meu entendimento, eu deixei de ter a felicidade que eu tinha ao lado dela.
E hoje eu entendo que eu tenho momentos felizes. Mas eu preciso trabalhar isso, preciso, dentro de mim, entender e internalizar que eu posso ser feliz mesmo na ausência dela. Então eu estou trabalhando isso ainda comigo. Então esse tema foi para que eu pudesse refletir bastante sobre isso. E nessa palestra de hoje, o que me veio à mente foi um outro assunto com o qual eu tenho muita dificuldade, que é o perdão. Eu tenho uma dificuldade, a vida toda tive uma grande dificuldade em perdoar pessoas, né? Em dar uma segunda chance para as pessoas que eventualmente façam alguma coisa que eu não goste, ou que eu acho que me ofenderam ou me prejudicaram, e eu sempre tive muita dificuldade com isso, né? Eu pensava, né, na época, e no auge dos meus 20 e poucos anos, né, no auge da minha ignorância, né, de como as coisas devem ser, né, na ignorância do ensinamento de Jesus de amor ao próximo, eu pensava que as pessoas que eventualmente fizessem alguma coisa que eu não gostasse, que me prejudicassem, essas pessoas estariam definitivamente afastadas da minha vida. Eu excluía elas do meu relacionamento e não tinha a menor chance de levar para frente o relacionamento com essas pessoas, porque eu não daria uma nova chance deles me ofenderem ou deles me prejudicarem novamente. Eu pensava dessa forma. Eu pensava e eu falava sobre isso, né? Comentava na minha família, no meu círculo de amigos, na faculdade, enfim. Eu comentava, ó, as pessoas usando um termo, né, bastante popular, pessoal que pisar na bola comigo não tem uma segunda chance, é só uma vez, eu não dou uma outra chance. E além de pensar e falar, o que é pior, eu fazia isso, né? Então, ao longo desse período em que eu pensei assim, eu tive alguns problemas, tive algumas desavenças com algumas pessoas, justamente por isso, porque achava que tinham feito alguma coisa que me prejudicou e simplesmente eu excluí essas pessoas, né? Então, por exemplo, eu me sentia, eu achava isso o máximo. Olha, eu não dei uma segunda chance, olha só, né? Eu achava o máximo isso. Por exemplo, coisas absurdas, como eu ir, por exemplo, numa loja, comprar alguma coisa que eu estava precisando, e eu ser mal atendido, ou eu precisar, por exemplo, trocar algum artigo que eu tinha comprado, e o vendedor não querer trocar para mim, enfim. Eu tinha a arrogância, né? A prepotência, né? O orgulho, né? De chegar para ele e falar, olha bem para mim, você está vendo? Presta bem atenção, você nunca mais vai me ver aqui, é a última vez que você está vendo meu rosto aqui. Olha só que nível, né? A minha ignorância chegava, o meu orgulho a ponto de não admitir, né, que qualquer pessoa errasse comigo. Errou uma vez, morreu essa pessoa. E isso ficava pior ainda, né? Esse meu comportamento, porque eu fui criado lá em Bauru, na Igreja Presbiteriana Independente. Eu morava a 1,5 quadras da Igreja Presbiteriana Independente. Minha bisavó materna era da igreja, a minha avó materna também, a minha mãe também, e eu fui levado pela minha mãe. Fiz escola dominical lá, fui desde da infância, né, até a adolescência. Eu fiz escola dominical lá, cresci, né, aprendi sobre religião, sobre Deus, sobre Jesus, aprendi lá. E lá uma coisa que me chamou a atenção, na época não me chamou a atenção, mas me chamou a atenção depois que eu conheci o catolicismo e o espiritismo, né? Eles rezavam o Pai Nosso lá da seguinte forma: perdoai as nossas dívidas, não é como a gente fala hoje, as nossas ofensas, né? Mas era perdoai as nossas dívidas,
assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. Então eles colocavam o perdão de Deus na condicional, ou seja, se eu perdoar, Deus vai me perdoar. Perdoai os devedores, assim como eu perdoar, assim como nós perdoarmos. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores. Né? Aí, depois que, né, eu conheci o catolicismo, o espiritismo, hoje nós acabamos de rezar o Pai Nosso, a gente coloca no afirmativo, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Será que a gente perdoa realmente? Será que a gente pode afirmar que a gente perdoa todo mundo? Né? Então eu tive muita dificuldade, tenho ainda muita dificuldade com isso. Aí o tempo vai passando, né? E você começa a ver que o que você pensava está totalmente errado, né? É uma questão de orgulho, de vaidade, né? Porque se eu não perdoo as pessoas que me fazem alguma coisa errada, se eu não dou uma segunda chance, eu estou entendendo, né? Ou pelo menos eu entendia na época, que eu era perfeito, que eu não errava. Se eu não erro, eu não vou dar chance de uma pessoa errar 2 vezes comigo. Errou uma vez, não erra de novo. Né? Então, se eu não erro, eu não peço perdão. Então, se eu não peço perdão, eu não vou perdoar outras pessoas. Tá? Eu sou perfeito. Aí você, né, vai crescendo, né? Os cabelos vão branqueando, a barba também. Aí você percebe que as coisas não são desse jeito. Né? Você percebe que você erra também. E não erra pouco, você erra bastante. E que algumas vezes você tem que pedir perdão. E se você erra e pede perdão, você quer ser perdoado. Se você quer ser perdoado, a maior incoerência é você não perdoar. Né? Se eu quero ser perdoado, eu tenho que perdoar aquelas pessoas que eventualmente errem comigo, porque eu também erro, eu não sou perfeito. Né? Então, eu melhorei bastante, já não tenho mais aquele radicalismo, né? Que a pessoa não tem uma segunda chance, não, já não é mais assim, mas ainda tenho bastante dificuldade nesse assunto, ainda tenho muita dificuldade. Então eu escolhi esse item, né? Que é o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos, né? Que eu gostaria de conversar um pouquinho sobre esse capítulo com vocês. E esse capítulo, além do perdão, ele fala também sobre uma outra coisa que também é talvez o meu maior defeito. As pessoas que convivem mais diretamente comigo sabem que é o não julgar para não ser julgado. Não julgueis para não seres julgado. Então eu tenho um gravíssimo problema com isso. Eu vejo o fato acontecer, eu analiso só do meu ponto de vista e eu faço o meu julgamento. E na maioria das vezes é um julgamento parcial, né? Eu vejo só um lado, eu não vejo o outro lado da pessoa que eu estou julgando, né? E eu condeno e enfim, né? Então isso realmente é um problema. Então esse tema de hoje, assim, vem bem a calhar para eu estudar um pouquinho mais sobre isso, né? Conversar um pouco mais sobre isso, me aprofundar um pouco mais nisso e ver se eu consigo trabalhar dentro de mim essas duas situações. Se eu consigo realmente perdoar as pessoas e se eu consigo não julgar da forma como eu julgo. Se eu consigo melhorar um pouquinho. Então eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre isso aqui, tá? Tá funcionando, Marinho? Bom, então o capítulo 10, ele começa assim, né? Bem-aventurados os que são misericordiosos,
porque obterão misericórdia. Esse é o Mateus, capítulo 5, versículo 7. Né? Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Essa passagem de Mateus, ela está, na minha maneira de ver, ela está alinhada com o Pai Nosso lá da Igreja Presbiteriana. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores, né? Então, diz aqui, se eu não perdoar os homens que me tenham ofendido, o meu Pai Celestial também não perdoará os meus pecados. Segundo Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Então essa aqui é uma passagem assim muito conhecida de Jesus, né? Pedro pergunta a Jesus, qual é o tamanho, né, do perdão, qual é o limite do perdão? E Jesus coloca para ele que não tem uma limitação, né? O perdão a gente deve praticar sempre que nós entendermos que fomos magoados, que fomos ofendidos, que alguém nos prejudicou. É sempre uma oportunidade de perdoar. É fácil fazer isso? Não é. Realmente não é. Como eu falei para vocês, eu tenho uma enorme dificuldade com isso. Mas é o que Jesus ensinou. É o que é um dos maiores mandamentos dele, se não o maior, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Né? Se eu amo o meu próximo, eu perdoo, porque perdoar é um ato de amor. Né? Então, o que diz Kardec sobre essas 3 questões, essas 3 afirmações? A misericórdia é o complemento da brandura. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam almas sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada. Né? Então, é em linha com aquilo que Jesus falou. Né? A brandura, né? Ou a indulgência, né? Que a indulgência é a compaixão, né? É o perdão, né? E a consideração com o meu próximo, ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Né? O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. Eu não diria nem nessa questão de elevação ou grandeza. Mas a gente vai ver aqui ao longo, né, do nosso bate-papo, eu tenho algumas citações aqui do próprio livro do Evangelho, mas também de algumas mensagens da Clara e do Dimas, né, através do Diego e do Newton, que falam isso. Você carregar mágoa, você está fazendo um enorme mal para você. Né? Mágoa significa má água, né? Uma tradução sim, básica, assim como agradecer, quando eu agradeço, a graça desce, quando eu reclamo, eu estou clamando novamente por alguma coisa que está me fazendo mal, que eu não gosto, então eu estou reclamando, eu estou pedindo mais daquilo, e quando eu estou agradecendo, eu estou pedindo mais daquilo que me faz feliz, daquilo, da graça de Deus. Né? Da mesma forma, a mágoa é uma má água, é uma água ruim que eu guardo aqui no meu peito.
E nós sabemos, né, que 85% do nosso corpo ele é formado de água. Então, se eu tenho uma água ruim aqui dentro do peito, se eu tenho uma água contaminada e eu estou guardando ela aqui no meu peito, o que, que vai acontecer em pouco tempo? Essa água ruim, contaminada, vai comprometer todo o meu organismo, que é 85% de água, e mais cedo ou mais tarde eu vou adoecer, vou ter algum problema, porque eu estou remoendo esse negócio, essa mágoa, eu estou fazendo mal para mim mesmo. Muitas vezes, né, isso deve ter acontecido comigo também. Muitas vezes a pessoa nem sabe que ela fez alguma coisa errada para você. Muitas vezes foi uma atitude lá, um momento, alguma coisa, uma correria, ela falou alguma coisa, ela nem pensou nisso, ela nem percebeu que ela fez isso. Só que você comprou isso, eu comprei isso. E essa pessoa vai embora, leva a vida dela normal, não tem problema nenhum, porque ela não fez por mal, ela não fez por maldade, mas eu comprei isso está dentro de mim. Então essa pessoa, que eu acho que fez mal para mim, ela está levando a vida dela normal e eu estou me envenenando pelo meu orgulho, pela minha vaidade, pelo meu egoísmo de achar que essa pessoa fez de propósito para me ofender, né? Agora, olha uma outra coisa importante aqui, né? Olha como está descrito aqui. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Então, olha como eu estava errado, né? Não, eu não dou uma segunda chance, eu não perdoo. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Então, ainda bem que eu revi essa minha postura, essa minha posição tão radical assim, né? Tão egoísta, né? Tão ignorante, porque senão, ai de mim, né? Ainda tem algumas questões aí para resolver, mas pelo menos esse pior momento eu já consegui superar. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz que cada um perdoe seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. É o que eu falei, o perdão é ilimitado, né? Sempre que a gente se achar ofendido, achar que alguém fez alguma coisa ruim para nós, ao invés de nós guardarmos isso conosco, devemos perdoar, devemos esquecer, porque, como eu falei, às vezes a pessoa nem sabe que fez isso, né? Há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, que evita ferir o amor próprio e a suscetibilidade da pessoa que ofendeu, né? Então eu perdoo, esquece, não, sabe, não levo para frente e rezo por essa pessoa, quero o bem dessa pessoa, isso não me afeta, tá? A segunda maneira é aquela em que o ofendido ou aquele que se julga ofendido impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão, que ao invés de acalmar, irrita a pessoa. Se ele estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: olha, vê como eu sou generoso. Ó, eu perdoei. Mas olha, mas ele fez isso para mim. Ah, mas eu perdoo, mas já falou para todo mundo o que aconteceu, né? E não precisa, ninguém precisa saber. É entre você e a pessoa. Ou então, às vezes a pessoa fala assim: olha, eu vou te perdoar, mas se você fizer isso novamente comigo, você vai ter muitos problemas se você fizer isso novamente comigo. Então a pessoa não perdoou, né? Ela está impondo uma condição. Olha, eu te perdoo, mas ai de você se você fizer de novo comigo. Você vai se ver comigo se você me prejudicar outra vez, né? Então vamos pensar sobre isso, né? Sobre como a gente deve agir em relação ao perdão mesmo, né? Um outro motivo, né, também aqui no Livro dos Espíritos, no Evangelho, no capítulo 10, para a gente
não guardar mágoa nem rancor de ninguém, para a gente viver bem com todo mundo e a gente perdoar, a gente não criar inimigos, né? A gente deve perdoar, mas a gente também não deve prejudicar ninguém, tá? Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, e o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Isso está lá em Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Aí o Kardec comenta, né? A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor. Nesse fato reside a maioria dos casos de obsessão. Deus o permite, ou seja, Deus permite esses casos de obsessão, porque tanto a pessoa que ofendeu como o ofendido, eles faltaram com a indulgência e a caridade, e não perdoando, né? Então, indulgência é a tolerância, a compaixão e o perdão. Ou seja, eu tolero, eu tenho compaixão pela pessoa e eu perdoo, né? Então, Deus permite esses casos de obsessão porque os envolvidos, eles faltaram com a indulgência, a caridade e não perdoando. Portanto, do ponto de vista da tranquilidade futura, importa que cada um repare quanto antes os males que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de discussão ou de aborrecimento. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência, é principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras, né? Então, mais um motivo, né, recomendado por Kardec, recomendado por Jesus, para que a gente perdoe. É para que a gente não crie um inimigo, a gente não leve esse inimigo para as nossas vidas futuras, para as nossas próximas encarnações, para a nossa vida na erraticidade, quando nós deixarmos esse corpo e formos para o plano espiritual. Não devemos cultivar nenhuma inimizade, mas sim, sempre através do perdão, da indulgência, da caridade, do amor ao próximo, né, da tolerância, nós vivermos bem com todo mundo. De novo, é fácil? Não é fácil, pessoal. Realmente não é fácil, tá? Mas é um esforço que a gente tem que fazer sempre que a gente se depara com essa situação, né? Nós estamos aqui nessa encarnação, o objetivo nosso nessa encarnação e em todas as que a gente já viveu e em todas que a gente ainda vai viver, o nosso objetivo principal é a nossa reforma íntima, é a nossa melhoria interior, né? É nós sairmos dessa existência, dessa encarnação, melhores do que quando nós chegamos, né? A gente chegou cheio de dívidas para pagar, para resgatar aqui. Se nós temos que ter como objetivo melhorar cada dia mais, cada dia ser melhor. Para quê? Para que a gente consiga resgatar aquilo que a gente veio resgatar aqui e a gente possa voltar para o plano espiritual de mãos vazias, não levando nada. Porque se a gente voltar com uma bagagem grande e na próxima a gente já tem coisas para trazer, para levar para a próxima para pagar, a gente já vai levar as coisas que já estão programadas para a próxima encarnação e mais essas aqui que a gente não cumpriu, né? Então vamos pensar sobre isso e vamos tentar viver da melhor forma possível, em paz, em harmonia com todo mundo, para que a gente não leve um peso maior ainda do que o que a gente trouxe para cá, tá? Uma outra recomendação de Jesus fala sobre o sacrifício, né? Na época
de Moisés, né? E quando Jesus chegou, a lei que se praticava era era a lei mosaica, né? Jesus veio trazer uma forma nova de amar. Ele não veio confrontar a lei de Moisés, mas ele veio mostrar uma nova forma de seguir a lei de Moisés, né? A lei de Moisés, a gente viu lá que não matar, não roubar, não desejar a mulher do próximo, não mentir, enfim. São os 10 mandamentos, né? Mas qual é o mandamento de Jesus ou o preceito de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como a nós mesmos. Então vamos imaginar, se eu amo a Deus acima de todas as coisas e eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou roubar, eu não vou matar, eu não vou enganar as pessoas, eu não vou trair, certo? Então, se a gente seguir os ensinamentos de Jesus, a gente já está cumprindo todos os outros mandamentos de Moisés, né? Mas na época, então, era comum os judeus fazerem sacrifícios, sacrificarem animais para agradar a Deus. Então Jesus dizia assim: se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Quando diz, ide reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum dos seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração livre de todo e qualquer pensamento mau, né? Então vamos imaginar o seguinte, né? Eu venho aqui na Casa Espírita, eu venho aqui, participo do almoço de domingo, aí tem o trabalho de cura de segunda-feira, aí tem o estudo na quarta-feira, aí tem a palestra, a evangelização e o passe na quinta, aí no sábado tem o bazar, tem o projeto musical, e eu venho e participo de tudo. Aí, mas eu saio daqui, a pessoa fala alguma coisa ruim para mim, eu retruco, eu brigo, eu xingo. Qual é o mérito disso? O que adianta eu vir aqui? O que eu estou aprendendo vindo aqui, se eu saio aí na rua e a pessoa me fecha no trânsito aí, eu já falo um palavrão, ponho a mão para fora, faço aquele gesto bonito que a gente conhece, e aí? Né? Eu vou à missa todo domingo, eu faço o ofertório, eu comungo, né, como a hóstia, eu vou lá, eu me confesso, mas eu saio de lá do confessionário e aí levei a fechada no trânsito, ou fui mal atendido lá passei na padaria, o cara errou meu troco, eu já briguei com ele porque ele errou meu troco. Eu vou na igreja evangélica, dou o meu dízimo, né? Aí eu saio de lá, aí paro num boteco, alguma coisa assim, já começo a conversar com outra pessoa. Você viu o fulano lá no culto? Você viu o que ele fez? Você viu que roupa que ele estava usando? Você viu como é que a mulher estava se vestindo? Gente, né? Então, é a mesma coisa, né? Se eu quero oferecer alguma coisa a Deus, é o que ele fala aqui, eu ofereça o que eu tenho de melhor, né? Eu ofereço o que eu tenho de mais próximo do ensinamento de Jesus. Tá? Não adianta eu vir aqui e participar de todos os projetos da casa se eu não me melhorar, se eu não tiver
compaixão com o meu próximo, se eu não perdoar aquilo que eu acho que foi feito e que me ofendeu? Então esse é o ensinamento de Jesus, tá? Um outro ensinamento importante desse capítulo é o argueiro e a trave no olho. O que é o argueiro, pessoal? O argueiro é um cisco, tá? Então, ele está falando aqui que a gente enxerga um cisco no olho da pessoa que está na minha frente. Mas às vezes eu estou com alguma coisa muito maior que impede a minha visão sobre os meus próprios erros, sobre as minhas próprias falhas, mas isso eu não vejo. Eu vejo o erro do outro, né? Que é mais ou menos como julgar, né? Eu julgo o outro. Então, olha, como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então isso é aquela história, né? Eu enxergo só os defeitos dos outros, os meus defeitos eu não enxergo. Então talvez fosse assim que eu me sentisse, que eu analisasse, quando eu achava que as pessoas não mereciam uma segunda chance. Eu só via os erros dos outros, eu não via os meus. E a gente, muitas vezes, a gente tem esse grave defeito, né? Eu sei todos os defeitos que o meu vizinho tem, que o meu colega de trabalho tem, que o meu chefe tem. Em algumas situações, eu sei todos os defeitos que o meu pai tem, que a minha mãe tem, que o meu irmão tem, que a minha mulher tem, que o meu marido tem, mas eu não vejo os meus, não, eu sou perfeito. Tá? Então vamos pensar sobre isso. E agora sim, para a gente chegar quase que ao final do capítulo, né? Vamos falar sobre uma passagem famosa de Jesus, né? E que é com ela que eu tenho ainda muita coisa que aprender, pessoal. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual é a tua opinião sobre isso? Diziam isso para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuasse a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar aquele modo, se retiraram um após o outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. João, capítulo 8, versículos 3 a 11. Essa passagem é famosa e é muito significativa, né? Mostra todo o amor de Jesus pelo próximo e a capacidade que Jesus tinha de perdoar. Jesus nunca condenou ninguém. Ele sempre perdoou todos os que se dirigiram a ele, todos os pecadores que se aproximaram de Jesus, ele não condenou nenhum. Ele perdoou a todos.
E ele só fazia uma recomendação: vai e não peques mais. Era essa a recomendação, né? Então, atire-lhe a primeira pedra, aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros aquilo de que nos absolvemos. Tá? Então, é uma lição muito grande essa lição de Jesus a respeito disso, a respeito do não julgar, né? De não ver só os nossos defeitos, de nós podermos enxergar, de não ver só os defeitos alheios, desculpe, de nós podermos enxergar que também nós temos defeitos, que também nós erramos e que também nós precisamos, né, de compreensão e de perdão, porque nós erramos também. Agora, uma coisa importante que eu vou ler aqui em algumas mensagens, né, para terminar, eu vou ler algumas mensagens aqui do Diego através da Clara, e do Newton ou melhor, da Clara através do Diego e do Dimas através do Newton, para nós podermos perdoar o nosso próximo, aquela pessoa que está ao nosso lado, nós também temos que nos perdoar. Nós erramos. E nós também temos que nos perdoar. Qual é a melhor forma de nós nos perdoarmos, né? É nós reconhecermos que nós erramos também, que nós não somos perfeitos, e nós fazermos conosco mesmo, com a nossa consciência, nós fazermos um compromisso. Olha, eu sei, eu errei, não devia ter feito dessa forma, peço desculpas, peço perdão e vou fazer um compromisso comigo mesmo. Eu não vou errar de novo, ou eu vou fazer o maior esforço que eu puder para não errar de novo. Que é o que Jesus recomendava a todos a quem ele perdoava. Vai e não peques mais. Ninguém te condenou? Então eu também não te condeno. Mas vai e não peques mais. Então a gente também tem que ser indulgente conosco mesmo, né? E a gente tem que fazer um compromisso com a gente mesmo de não errar mais. Errei, mas vou me esforçar ao máximo para não errar. Tá? Agora, para a gente finalizar, tem várias mensagens aqui curtas que eu gostaria de dividir com vocês. Como eu disse, mensagens do Newton, do Dimas, que é o mentor do Newton, e mensagens da Clara, que é a mentora do Diego. Então, a primeira mensagem é do Dimas, através do Newton, chama-se Perdoar aos outros e a si mesmo. Se o perdão fosse fácil, não exigiria esforço das duas partes envolvidas. É o que eu falei desde o começo. É fácil perdoar? Não é. Mas é um exercício que a gente tem que procurar fazer diariamente. Quem perdoa se liberta, e quem é perdoado se compromete naturalmente a não cometer o mesmo erro. É um contrato moral para que a vingança, o rancor e o ódio não cresçam. Muitas vezes, mais do que perdoar aos outros, será importante perdoar a si mesmo, para poder seguir em frente. Quem perdoa é forte. Frágeis são sempre aqueles que insistem em errar e erram sem saber. Sim. Praticamente não precisa explicação, né? É uma mensagem bastante clara em relação ao perdão. Agora uma mensagem da Clara, recebida pelo Diego. Esperar pelo pedido de perdão para perdoar é sinal de que não compreendemos o poder que o perdão possui de nos libertar. Então, eu não preciso esperar alguém vir pedir perdão, alguém se humilhar. É aquele que está lá no Evangelho, né? Existe duas formas, né? Da gente... Acho que parou lá, Marinho. Existem duas formas da gente perdoar.
Uma é perdoar realmente, a outra é esperar a pessoa vir pedir perdão e se humilhar para nós, né? Então eu não estou perdoando, eu estou querendo que a pessoa se humilhe, né? Parte do nosso orgulho acredita que o perdão é o reconhecimento de que estivemos certos ou de que fomos lesados, e não do verdadeiro sentido que ele possui de dar a liberdade para quem o compreende. Existe um dito popular aí, né, que está muito comum em moda agora, né? Diz assim: o que é mais importante para você? Ter razão ou ser feliz? Né? Essa é uma pergunta. Você quer ter razão ou você quer ser feliz? Essa é uma escolha que a gente tem que fazer, né? Então, parte do nosso orgulho acredita que o perdão é o reconhecimento de que estivermos certos o tempo todo. Será que estar certo o tempo todo vai me fazer feliz? Não sei, né? E não do que o verdadeiro sentido que ele possui de dar a liberdade para quem o compreende. A vaidade faz com que acreditemos merecer o pedido de perdão, esperando que o outro se humilhe diante de nós. Jesus perdoou o mundo ao ser posto na cruz, pois sabia que não poderia carregar em seu coração mágoas ou frustrações com as injustiças que lhe causavam. Perdoar é confiar nas leis divinas e acreditar na lei de amor, onde o tempo faz com que as coisas se tornem justas. Uma outra mensagem da Clara: o perdão é a independência anunciada pela própria consciência. O reconhecimento da outra parte é um complemento daquilo que fizemos pelo bem de todos. A negligência com as próprias responsabilidades diante dos erros não isenta o homem da lei de causa e efeito. Essa, por sua vez, nasce da própria consciência amadurecida que compreende a necessidade de recomeçar e não de uma devolutiva por parte de quem foi lesado na ocasião. A lei do olho por olho, dente por dente, não cobra nem soluciona nenhuma situação. Ao contrário, ela margeia a lei de causa e efeito, gerando uma nova causa para um efeito ainda pior. As palavras de Jesus, vá e não volte a errar, para que algo pior não lhe aconteça, são a anunciação de que nada se soluciona fora das ações do amor. Isso é uma outra coisa, né? Tem pessoas que, além de não perdoar uma ofensa ou algum mal que alguém lhe tenha feito, ainda quer se vingar, né? Eu não perdoo e ainda vou me vingar. Ele fez isso para mim, isso não vai ficar assim. Eu vou dar o troco, né? Então, é o que essa mensagem diz. Isso, além de não resolver nada, se você der o troco, vai piorar ainda a situação. Então, é o que Jesus está dizendo. Vai, perdoe e não volte a errar, para que algo pior não aconteça. Né? Porque se já está ruim eu ter sido ofendido, ou eu ter sido magoado, e eu não perdoar, e eu ficar guardando aquilo no peito, se eu ainda der o troco, se eu ainda me vingar, vai ficar pior ainda do que já está. Uma outra mensagem da Clara também. É certo que o perdão liberta, porém, quando se trata de auto-perdão, somos mais cruéis conosco do que seríamos com os outros. A culpa, os ressentimentos, a vitimização, entre outros flagelos que direcionamos a nós mesmos, representam um estado de perfeccionismo e falta de humildade. Exigimos de nós mais do que somos capazes de fornecer, sem reconhecer nossa falibilidade e a inevitabilidade de errar. Carregar a própria condenação não representa um estado de evolução espiritual, mas sim um atraso evolutivo e um declínio moral provocado pelo auto-julgamento sem nos permitir errar. A ausência de erros não é necessariamente característica do ser perfeito, pois os erros fazem parte do processo de aprendizado. Em outras palavras, a perfeição não reside na ausência de falhas, mas na disposição que temos de aprender as lições que as falhas nos proporcionam. É aquilo que eu falei anteriormente, né? Eu tenho que, primeiro, me perdoar. Tenho que praticar o auto-perdão para que eu tenha a condição de praticar quem fez o mal para mim. E como que eu pratico o auto-perdão? Reconhecendo que eu errei e
estabelecendo comigo mesmo um compromisso de nunca mais errar. Porque a perfeição não é a ausência de erros. Erros todos nós temos. A perfeição, a busca da perfeição, é eu errar, reconhecer que eu errei e me comprometer a me esforçar o máximo que eu puder, dar o melhor de mim para não errar de novo. Pelo menos por aquele motivo, por aquela razão. Eu certamente vou cometer outros erros, mas aquele que eu já cometi, que eu me arrependi, que eu reconheci o erro, aquele pelo menos eu não posso errar mais. Tá? Não posso ou não devo, né? Devo procurar não errar mais. Uma outra mensagem da Clara. Embora pareça difícil, devido às marcas que ficam de uma mágoa, perdoar é uma questão de escolha entre seguir em frente com a alma leve ou arrastar um sofrimento que nos mantém presos a um fato do passado. O perdão não irá gerar o esquecimento, muito menos apagará aquilo que gerou a dor, mas traz a liberdade e a possibilidade de voltar a ser feliz, pois arrastar o rancor aprisiona o coração às mágoas. É possível, sim, transformar aquilo que vive dentro de nós, dando leveza à alma, ressignificando a vida e nos permitindo olhar para a dor sem deixar que ela nos governe. Perdoar é amar a si mesmo e não uma aceitação da injustiça. Né? Uma coisa importante, né, que tem uma outra mensagem aqui que fala sobre isso, é que o perdão, eu às vezes acho que já cheguei a pensar sobre isso. O perdão, ele não isenta as pessoas que erraram da lei de causa e efeito, de responder perante a sua consciência e responder perante a justiça divina pelo que fizeram. Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim bem radical, né? Um assassino que mata, por exemplo, um membro de uma família. E aí o pessoal da família, por exemplo, consegue perdoar ou não perdoa, porque se eu perdoar, ele não vai ser castigado. Não é assim. Não funciona dessa forma. Eu posso perdoar a pessoa, mas o fato de eu ter perdoado não vai impedir essa pessoa de responder perante a justiça pelo crime que ele cometeu. Muito menos perante a justiça divina. Então, quando eu perdoo, eu me livro dessa mágoa, eu me livro desse peso. Mas a pessoa que cometeu o crime vai responder perante a justiça divina e perante a justiça dos homens. E às vezes a gente acha que se perdoar, a pessoa nunca vai pagar pelo erro que cometeu. Não é dessa forma, né? Então, é o que diz essa mensagem. Perdoar não é esquecer, mas sim livrar-se do peso daquilo que já passou. A mágoa instalada na alma apenas a aprisiona, impedindo-a de seguir. Pelo perdão, é possível reencontrar a paz. O perdão é um gesto nobre de coragem, pois passa a confiar que o tempo devolve a cada um aquilo que depositou na instituição da vida divina. Entre a perturbação e a serenidade, o perdão é a passagem das sombras para a luz. Perdoar é desatar o nó que prende duas almas à mesma dor. Isso nos dá a liberdade, mesmo que a outra parte não se arrependa como precisa. Então é o que eu falei, eu perdoo, eu me liberto. A outra parte vai se entender com a consciência dela e com Deus. Então perdoar é desatar o nó que prende duas almas à mesma dor. Isso nos dá liberdade, mesmo que a outra parte não se arrependa como precisa. É confiar que Jesus ensinou sobre o perdão e garantiu que o futuro é retribuído a cada um por suas próprias obras. Então cada um vai responder pelos seus atos. Independente de eu perdoar ou não, se a pessoa fez algo muito grave, vai responder perante a justiça divina, perante a lei de causa e efeito. E só para terminar, né, vou ler aqui para vocês a oração do perdão feita pelo Dimas, né, recebida pelo Newton. Oração do perdão.
Deus, dai-me sabedoria para que eu possa enxergar em cada homem um irmão meu, assim podendo amá-los fraternalmente, perdoando-lhe as fraquezas. Que eu compreenda o perdão não como esquecimento da falta alheia, mas como a minha própria libertação dos erros contra mim, podendo seguir em paz. Permita-me enxergar meus próprios erros, assim compreendendo que os outros também podem errar. Senhor, ensina-me a amar o bem e me doar a ele, e naquilo que eu não entenda, põe a tua luz para que eu tenha certeza de que estás sempre presente e eu nada tema, impedindo-me de parar diante de qualquer provação. Obrigado, Senhor. Obrigado. Perdão. Pessoal, era essa a mensagem que eu queria transmitir para vocês. Como eu falei, foi assim mais um ensinamento, né, para mim, algo que eu tenho que trabalhar, né? Espero que possa ter sido útil de alguma forma para vocês. Tá? Que Deus abençoe, Jesus ilumine, Maria de Nazaré proteja a todos, hoje e sempre. Muito obrigado pela atenção. Gente, nós vamos abrir uma rifa aqui, que a Casa Espírita Maria de Nazaré fez. Bastante gente nos ajudou, marcando os números. É uma cesta da Giovanna Baby, com 3 toalhas. E eu vou abrir aqui para vocês, para ver quem ganhou. E aproveitando para falar que a gente está começando a fazer a segunda rifa, e todo esse dinheiro vai ser destinado para a nossa festa do Dia das Crianças. Tá bom? Quem marcou Letícia ganhou a cesta da Giovanna Baby. Deixa eu ver quem é. Adivinha quem? Fui eu? Adivinha quem? O nosso palestrante marcou Letícia. Ele ganhou a rifa. Parabéns. Aí quem quiser colaborar, é só entrar em contato com a gente que a gente vai fazer mais uma rifa, tá bom? Obrigada, boa noite.